Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Marcos Botelho, sou pastor presbiteriano na cidade de São Paulo. Também sou professor desde 2004 de hermenêutica e teologia. Hermenêutica é a arte de interpretar a Bíblia. Estou caminhando com vários vídeos, aliás, são 22 vídeos sobre o Sermão do Monte. Eu quero convidar você a estudar com a gente. Não importa quando você vê esse vídeo, você pode estudar com a gente o Sermão do Monte. Hoje nós estamos estudando Mateus 5, de 1 a 6, as bem-aventuranças. Se você ainda não leu o texto, para o vídeo agora, vai ler, vai orar, vai ver o que Deus está falando com você e depois vem assistir o vídeo com a gente. Eu sempre convido para você que está no YouTube ou assistir aqui no YouTube mesmo, ou na minha plataforma, na plataforma Eduz, que é uma plataforma que tem os mesmos vídeos, é de graça, igual aqui, mas lá eu faço um acompanhamento com perguntas e respostas se você quer estudar melhor com a gente, mais próximo, e lá também tem um certificado do curso, se você completar, se você quer ir até o final sobre esse discípulo radical, o Sermão do Monte, ok? O Sermão do Monte começa falando que Jesus subiu com seus discípulos para o monte e ele sentou como um juiz, né, como alguém que vai trazer as leis, e ele fala as bem-aventuranças. Ele começa o seu Sermão do Monte com as bem-aventuranças. Ele sempre faz isso. Quando ele quer falar com a multidão, com o grande povo, ele vai até o mar e ali ele fica de costa para o mar ou sobe num barco ali perto da areia, e assim o vento serve como megafone da sua voz, né? Ele sempre fala para milhares de pessoas dessa forma, mas toda vez que ele quer falar especificamente com seus discípulos, com a nova Israel, né? Com o novo povo de Deus, ele chama para o monte de forma reservada. É assim que ele fez o seu sermão mais famoso, que contém praticamente tudo que ele quer dizer ali naquele sermão, e ele começa com bem-aventurados os humildes de espírito, pois deles é o reino dos céus. A gente vai trabalhar os 4 primeiros, que é de forma vertical, tem a ver com como você se comporta com o próximo. E é interessante que ele começa com esse humildes de espírito. Em outro evangelho tem pobres de espírito, e aqui também pode ser traduzido como pobre de espírito. Uma coisa interessante que logo quando você estuda com seriedade o texto, e ele sempre tem o contexto literário e o contexto histórico, você vai perceber que sempre os judeus trataram com muita seriedade o cuidado aos pobres. No Antigo Testamento existem aquelas 4 máximas que ele sempre falava: cuide do órfão, da viúva, do estrangeiro e do pobre miserável. E aqui Jesus não está se referindo ao pobre financeiramente, ele se refere em outros textos sobre isso, mas nesse texto, no Sermão do Monte, ele está falando de quem é pobre de espírito. O que quer dizer ser pobre de espírito? Alguém que não tem nada para reivindicar no lado espiritual, nada com que comprar um favor do céu. Então é alguém que o coração sabe que diante de Deus está devendo e muito. É alguém que é miserável, não tem nenhuma moeda de troca. Senhor, se você fizer isso, eu faço isso. Quando eu era um adolescente e também um adolescente na fé, eu falava: Senhor, eu queria ganhar na loteria. Eu nunca apostei, mas eu queria ganhar na loteria, porque se eu ficasse rico, se eu fizer um trabalho e ficar rico, eu vou ajudar missões, eu vou ajudar o teu reino, eu vou ajudar a tua igreja. A gente vai fazendo aquelas barganhas com Deus. Se você fizer isso comigo, eu faço com você. Isso é quem não é pobre de espírito. E é interessante que Jesus está dizendo aqui de forma clara que quanto mais a gente caminha dentro do evangelho, dentro do verdadeiro conhecimento de Deus, mais a gente começa a perceber o quão pobre a gente é de espírito. As bem-aventuranças, John Stott e outros teólogos vão dizer que é uma consequência da conversão. Quando você nasce de novo ou nasce do alto, algumas coisas, o novo reino vai caindo a ficha e você vai entendendo. A primeira coisa que você entende quando você nasce de novo é que você não tem nada a oferecer para Deus. Você é um pobre de espírito, você é um miserável na sua espiritualidade, na sua alma, não tem nada a oferecer e você fica envergonhado. Por isso que quando a gente se converte, a gente fica envergonhado, a gente chora por tudo que a gente representa, pelo nosso pecado, por quem a gente é. E é interessante que esse constrangimento faz parte da maturidade do discípulo de Jesus.
saber que não tem nada a oferecer, nada para comprar a favor de Deus. E quando você reconhece isso, é tão triste, é tão doloroso saber que nós somos pecadores, nós somos imprestáveis, a deturpação entrou no nosso coração de forma totalitária e a gente não tem nada de bom em nós mesmos, de nada temos de bom, apenas o que fazemos de bom vem de Deus, que a gente chora. A gente chora não um choro de luto, mas um choro de arrependimento por quem nós somos e por quem a nossa nação, o nosso mundo se tornou, para quem às vezes a igreja religiosa se tornou. A gente chora por essa condição. E aí a gente cai na segunda bem-aventurança. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Olha que interessante. Na primeira, o religioso, ele não é humilde, ele tem orgulho de ser espiritualizado. Você já reparou isso? O religioso tem orgulho de ser espiritualizado. Ele bate no peito e fala: graças te dou que eu não sou que nem fulano. Lembra da parábola dos dois homens que foram no templo orar? Um era um republicano, um ladrão, e o outro era um fariseu, um religioso santo, e um bate no peito e fala: graças te dou. O religioso tem orgulho de ser espiritualizado, de dar valor a isso. O não religioso ou o arreligioso, ele tem orgulho de não ser santo, né? Eu lembro que na época de carnaval tinha uma camiseta que eu vi de uma menina falando assim: eu sou vadia e tenho orgulho. Alguma coisa, era tão escandaloso. Eu fiquei tão chocado quando eu vi aquilo e eu percebi que existe um orgulho de não ser santo. E os que são arreligiosos, eles falam: esses hipócritas da religião que se acham santo, eu pelo menos reconheço que não sou. Nenhum dos dois é ser discípulo de Jesus. O que é ser discípulo de Jesus é o que reconhece que não tem nada a oferecer, mas que está caminhando com Jesus. Isso traz choro. E esse choro, como eu falei, assim como Esdras vai chorar perante o templo, ele vai dizer assim: chorando prostrado diante da casa de Deus, quando ele viu que o povo se tornou, que eles tinham ido para o exílio e não tinha sobrado nada. Esse choro de Esdras é um choro que a gente, ao olhar a sociedade caída, a gente chora porque vê o pecado, o nascer de novo, o se converter em Jesus Cristo. A gente começa a ter a percepção do reino, do quão pecaminosos nós somos e a sociedade se tornou. Por isso que Jesus chora sobre Jerusalém. Ele chora porque ele fala: Jerusalém, Jerusalém, eu te amei tanto, mas você mata os seus profetas. Jesus chora ao ver a incredulidade dos seus discípulos e de outros perante a morte de Lázaro. Então a gente às vezes chora pelos outros, ou às vezes a gente chora por nós mesmos, por quem nós nos tornamos. E Jesus fala assim: todos esses que tiverem esse choro serão consolados. Esse choro é legítimo, ele é verdadeiro, todos nós temos que passar por ele e passamos, não é uma vez que passou e acabou, mas esse choro será consolado. Jesus fala o seguinte: quando a gente toma consciência de quão miserável a gente é espiritualmente, a gente chora, mas também a gente precisa de mansidão ou humildade. Bem-aventurados os mansos ou os humildes, pois eles receberão a terra por herança. É interessante que quem recebe terra, ou quem ganha terra, são os brutos, são os que conquistam a força amada. Jesus tinha ali, de forma clara, a legião dos romanos, que poderia atacar qualquer hora de forma bruta e conseguir o que eles queriam. Mas Jesus estava falando: os meus discípulos, ou vocês, falando para os discípulos de Jesus, ou falando vocês, Marcos, e quem está me ouvindo, falando: vocês vão ser mansos e serão felizes por encontrar essa mansidão, porque vocês receberão a terra por herança, vocês vão conquistá-la sem brutalidade. Por que Deus precisa derramar essa mansidão? Porque uma coisa é você reconhecer que você é pecador. Então, você vai lá perante Deus e fala: Senhor, eu sou pecador, e bate no peito e fala: eu sou miserável. Outra coisa é quando os outros reconhecem que você é pecador e que você é miserável. E diante de Deus só existe luz, não existe trevas. Então as suas fraquezas serão expostas. Por isso que a gente precisa caminhar numa caminhada de fé com irmãos da fé. Porque será exposto, e pessoas religiosas e pessoas arreligiosas
te confrontarão, falando: por que você fala tanto de Deus? Por que você fala tanto de Jesus se você tem essa fraqueza e essa? O verdadeiro discípulo não vai responder com brutalidade. Ele é manso. Ele cuida do teu coração e da tua alma para que não seja de forma bruta a sua resposta. Mas ele vai reconhecer: sim, eu sou tão pecador e até mais do que você está falando, mas Deus está trabalhando no meu coração. Venha caminhar com a gente também. Dessa forma, Jesus fala: olha, todos aqueles que forem mansos ao serem atacados receberão a terra, progredirão a terra como herança. É quase como assim, ó, vocês serão humilhados, serão arrancadas coisas de você, mas você vai ter a terra como herança. Olha só que interessante. O religioso, ele é nervoso quando é atacado a sua fé ou a sua honra, né? Ele vai e fala com ira. Ele fala: quem você pensa que é? Eu sou um homem de Deus, eu sou um ungido, eu tenho a mão de Deus, sou sagrado, sou raça eleita, sacerdócio real. Ele vai jogando versículos fora de contexto para justificar a sua ira e a sua raiva. O arreligioso ou não religioso, ele tem orgulho de ser, ele é nervoso quando é atacado o seu relativismo. Então ele acha que todo mundo é salvo, que todo mundo tem a sua verdade, que todo mundo tem um Deus, todos os caminhos levam à verdade divina. Mas ao dia que você afirma: não, só existe um caminho, uma verdade e uma vida, que é Jesus, aí a pessoa fica: seu arrogante. E aí ele joga com uma forma absoluta para defender o relativismo. Então, presta atenção. A frase dele é: não existe verdade absoluta. Mesmo que nessa frase que ele acabou de falar, é uma verdade que ele está colocando como absoluta. Não existe uma verdade absoluta. É uma afirmação absoluta. Então, esse relativismo também ele é agressivo. O discípulo, ele é manso. Ele não muda a conduta dele segundo as circunstâncias. Os cavalos romanos, eles eram apelidados de mansos, né? Porque eles, quando iam atacar, as lanças eram erguidas e um bom cavalo, os da frente eram os mansos, porque eles não se desviavam. Então a lança ia enfiar no peito dos cavalos, mas eles continuavam no comando do cara que estava guiando eles. E a mesma coisa o discípulo de Jesus, ele continua a sua caminhada, apesar das circunstâncias, apesar dos ataques, ele continua no comando do fruto do Espírito, de mansidão, que é dada por Jesus de Nazaré. Então ele é manso. E aí a gente cai no último, que também é: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Quem é discípulo de Jesus, ele é manso, mas ele não anda no banco do carona, ele anda no banco do motorista. Ele está pilotando, é um manso ativo, ele tem uma esperança que se constrói. Então ele tem sede e fome de justiça, ele não se cala com a injustiça, ele não faz acordos políticos, ele não se cala perante pessoas que estão falando absurdos, pessoas que estão falando coisas que é antibíblica, anti o amor, anti a santidade de Deus. Então ele não se cala perante opiniões próprias, ele fala sempre à luz das Sagradas Escrituras, da revelação de Jesus, ele tem esse olhar. Então ele tem sede e fome de justiça. E aqui justiça é uma justiça legal, da lei de Deus, do que é certo, sobre a santidade. É uma justiça moral, não é relativista, ele tem uma moral, mas ele também é uma justiça social. Ele não aceita a miséria, assim como todo o Antigo Testamento, todo o Novo Testamento vai falar sobre todos os discípulos de Jesus estão engajados socialmente para não ter mais pessoas que sofrem injustiça ou miséria ao seu redor. Então, essas são as características horizontais dos bem-aventurados. E ele fala porque nós seremos saciados quando tivermos essa sede. O religioso tem sede de vingança, o arreligioso também tem sede de vingança. O discípulo radical em Jesus, ele tem sede de justiça. Quem faz a justiça é Deus. Então, a gente trabalha para que o reino de Deus chegue, já chegou, para que a justiça, onde todos são tratados como filhos de Deus, como seres humanos, criaturas, à imagem e semelhança de Deus. Essa é a nossa mensagem. Todos têm que ser tratados de forma iguais.
Esses são os discípulos de Jesus. Ao se converterem, ao nascerem de novo, eles têm uma noção de quão pecador é a sua espiritualidade e a sua sociedade. Eles choram por isso, choram clamando por Deus. Eles são mansos ao serem atacados por quem eles são e por quem a sociedade vai odiar os santos. E ele também tem fome e sede de justiça. Ele não aceita a desigualdade e a miséria e a promiscuidade da nossa sociedade. Que Deus abençoe você, que você possa cada vez mais parecer com Jesus nesse discipulado que Ele te chama de forma radical, em santidade e em amor. Deus abençoe você. Gente, no próximo vídeo, Mateus 5, de 7 a 12. Vamos acabar as bem-aventuranças. Leia, ore e peça para que o Espírito se revele a você. Deus abençoe.